Ezequiel capítulo 19. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa deitada entre os leõezinhos ela criou seus filhotes, e fez crescer um de seus filhotes que veio a ser um leãozinho, e ele aprendeu a caçar presa e a devorar homens. E as nações ouviram dele. Ele foi preso na cova delas, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. E quando ela viu que havia esperado muito, e que sua esperança era perdida, tomou outro de seus filhotes e o pôs por leãozinho. E ele andou entre os leões, tornou-se um leãozinho, aprendeu a caçar presa e devorou homens. E conheceu suas viúvas e destruiu suas cidades. E a terra e tudo que ela continha foram devastadas à voz de seu bramido. Então foram contra ele as nações das províncias ao seu redor. Estenderam sobre ele sua rede, e ele foi preso na cova delas. E o puseram em cárcere com ganchos, e o levaram ao rei da Babilônia. Meteram-no em fortalezas, para que sua voz não fosse mais ouvida nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira em teu sangue, plantada junto a águas, que frutificava e era cheia de ramos por causa das muitas águas. E ela tinha varas fortes para cetros de senhores. E sua estatura se levantava entre os ramos, e sua altura podia ser vista com a multidão de seus ramos. Porém foi arrancada com furor, derrubada na terra, e o vento oriental secou seu fruto. Suas fortes varas foram quebradas e se secaram, o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto em terra seca e sedenta. E saiu fogo de uma vara de seus ramos que consumiu seu fruto, de modo que nela não há mais vara forte, cetro para senhorear. Esta é a lamentação, e para a lamentação servirá. Ezequiel capítulo 20. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem ao Senhor e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: viestes vós para me consultar? Vivo eu que eu não deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Por acaso tu o julgarias? Julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. No dia em que escolhi a Israel, fiz juramento para a descendência da casa de Jacó, e me tornei conhecido por eles na terra do Egito. E fiz juramentos para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia eu lhes fiz juramento de que os tiraria da terra do Egito para uma terra que eu já tinha observado para eles, que corre leite e mel, a qual é a mais bela de todas as terras. Então eu lhes disse: cada um lance fora as abominações de seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Porém eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Não lançaram para fora as abominações de seus olhos, nem deixaram os ídolos do Egito. Por isso disse que derramaria meu furor sobre eles, para cumprir minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Porém fiz por favor a meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações no meio das quais estavam, pelas quais eu fui conhecido diante dos olhos delas ao tirá-los da terra do Egito. Por isso eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E lhes dei meus estatutos, e lhes declarei meus juízos, os quais, se o homem os fizer, por eles viverá. E também lhes dei meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto.
não andaram em meus estatutos, rejeitaram meus juízos, os quais, se o homem os fizer, por eles viverá. E profanaram grandemente meus sábados. Então eu disse que derramaria meu furor sobre eles no deserto para os consumir. Porém fiz por favor a meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, diante de cujos olhos os tirei. Contudo, eu lhes jurei no deserto de que não os traria para a terra que havia lhes dado, que corre leite e mel, a qual é a mais bela de todas as terras. Porque rejeitaram meus juízos, não andaram em meus estatutos e profanaram meus sábados, porque seus corações seguiam seus ídolos. Porém meu olho os poupou, não os destruindo nem os consumindo no deserto. Em vez disso, eu disse a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai em meus estatutos, guardai meus juízos e os praticai. E santificarei meus sábados, e sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim. Não andaram em meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para fazê-los, os quais, se o homem os cumprir, por eles viverá. E profanaram meus sábados. Então eu disse que derramaria meu furor sobre eles para cumprir minha ira contra eles no deserto. Porém contive minha mão e fiz por favor a meu nome para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, diante cujos olhos os tirei. E também lhes jurei no deserto que os espalharia entre as nações e que os dispersaria pelas terras. Porque não praticaram meus juízos, rejeitaram meus estatutos, profanaram meus sábados, e seus olhos seguiram os olhos de seus pais. Por isso eu também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não viveriam. E os contaminei em suas ofertas, em que faziam passar pelo fogo todo o primogênito, para eu os assolar, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: até nisto vossos pais me afrontaram quando transgrediram contra mim. Porque quando eu os trouxe para a terra da qual eu tinha jurado que lhes daria, então olharam para todo o morro alto e para toda a árvore espessa, e ali sacrificaram seus sacrifícios, e ali deram suas ofertas irritantes, e ali derramaram suas ofertas de bebidas. E eu lhes disse: que alto é esse para onde vós vais? E seu nome foi chamado Bamá até o dia de hoje. Por isso dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: por acaso não vos contaminais assim como vossos pais, e vos prostituís segundo as suas abominações? Quando ofereceis vossas ofertas e fazeis passar vossos filhos pelo fogo, vós estáis contaminado com todos os vossos ídolos até hoje. E deixaria eu ser consultado por vós, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não deixarei ser consultado por vós. E o que vós tendes pensado, de maneira nenhuma sucederá. Pois vós dizeis: seremos como as nações, como as famílias das terras, servindo a madeira e a pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que reinarei sobre vós com mão forte, braço estendido e ira derramada. E vos tirarei dentre os povos, e vos ajuntarei das terras em que estáis espalhados, com mão forte, braço estendido e ira derramada. E eu vos levarei ao deserto de povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Tal como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. E vos farei passar debaixo da vara, e vos levarei em vínculo do pacto. E separarei entre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra de suas peregrinações eu os tirarei.
mas à terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. E quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Ide, serve cada um a seus ídolos e depois, se não queres me ouvir. Mas não profaneis mais meu santo nome com vossas ofertas e com vossos ídolos. Porque em meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, ela toda naquela terra. Ali os aceitarei e ali demandarei vossas ofertas e as primícias de vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave vos aceitarei, quando eu vos tirar dentre os povos e os ajuntar das terras em que estáis espalhados. E sereis santificado em vós diante dos olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos trouxer de volta à terra de Israel, a terra da qual jurei que daria a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos em que vos contaminastes. E terei nojo de vós mesmos, por causa de todos os vossos pecados que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando fizer convosco por favor a meu nome, não conforme vossos maus caminhos, nem conforme vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto em direção ao sul, derrama tua palavra ao sul e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda a árvore verde e toda a árvore seca. A chama do fogo não se apagará, e com ela serão queimados todos os rostos, desde o sul até o norte. E toda a carne verá que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, por acaso não é este um inventor de parábolas? Salmo 120. Em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. O Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que ele te dará e o que ele fará contigo, a língua enganadora? Flechas afiadas de um guerreiro com brasas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Minha alma morou tempo demais com os que odeiam a paz. Eu sou da paz, mas quando falo, eles entram em guerra. Salmo 121. Levanto meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará o teu pé se abalar, nem cochilará o teu guardião. Eis que não cochilará nem dormirá o guardião de Israel. O Senhor é o teu guardião. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não se ferirá durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 122. Alegro-me com os que me dizem: Vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão adentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem unida. Para onde as tribos sobem, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para agradecerem ao nome do Senhor. Porque ali estão as cadeiras do julgamento, as cadeiras da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Paz haja em teus muros e prosperidade em tuas fortalezas. Por meus irmãos e amigos, assim falarei. Paz haja em ti.
Pela casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem para ti. Salmo 123. Levanto meus olhos a ti que moras nos céus. Eis que assim como os olhos dos servos olham para a mão de seus senhores, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim também nossos olhos olharão para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, pois temos sido humilhados em excesso. Nossa alma está cheia de zombaria dos insolentes e da humilhação dos arrogantes. Salmo 124. Diga, Israel, o que seria de nós se o Senhor não tivesse conosco? Se o Senhor não estivesse conosco quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos devorado vivos quando o furor deles se acendeu contra nós. As terras teriam nos coberto, e a corrente de águas teria passado por sobre nossas almas. Águas violentas teriam passado por sobre nossas almas. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Nossa alma escapou como um pássaro da armadilha dos caçadores. A cadeia se quebrou e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Assim como montanhas estão ao redor de Jerusalém, assim também o Senhor está ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da maldade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam suas mãos à perversidade. Senhor, trata bem aos bons e aos corretos em seus corações. Mas aos que se dirigem a seus caminhos tortuosos, o Senhor os mandará embora junto com os que praticam perversidade. Paz seja sobre Israel. Hoje completamos a leitura proposta para o dia 324. Seguimos aprendendo da palavra desse Deus incomparável. A todos que fazem essa leitura acompanhada, eu peço para deixar o seu like no vídeo, e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Por hoje eu vou ficando por aqui. Meditem nessa palavra que fala de um Deus justo, do seu Deus, do seu Senhor, e corrijam os seus corações. E amanhã continuamos nossa leitura, se assim o Senhor nos permitir.